Pessoal, retornando depois desse intervalo, né? Vamos continuar o nosso assunto, continuar o nosso tema, continuar o estudo dos princípios que fundamentam, portanto, o processo penal brasileiro, tá bem? Tá, olha, nós tivemos um primeiro momento de aula bastante proveitoso, porque nós tratamos aqui, nesse primeiro momento, não só daquilo que está na lei, mas nós tratamos também, nesse primeiro momento, do posicionamento, do entendimento dos tribunais. Eu fico bem tranquilo, estou bem tranquilo. Qual que é a minha tranquilidade aqui? Qual é o ponto que eu fico tranquilo? Porque eu fico pensando numa prova CESP, muito embora a PM ainda não esteja definida a banca, nós temos apenas uma banca definida para a prova da Polícia Civil em Goiás, né? Eu fico bem tranquilo, porque se a gente se prepara bem para o CESP, nós estamos bem preparados para qualquer concurso, né? Eu não sei se foi na turma de vocês, ou foi na turma da tarde, ontem, mas ontem eu trouxe uma informação e eu queria até trazer mais uma vez. Eu acho ela relevante. Qual é a informação? Gente, ó, eu não sei se foi com vocês, se foi vocês até me corrijam, mas tem muita gente, quando ouve falar CESP, treme, acha ruim, pensa que não é legal, né? Na realidade, você que saiu da sua casa, hoje é um domingo, até para quem está assistindo, esta aula está sendo gravada num domingo em Goiânia. Hoje é um domingo, porra. Domingo cedo, pela manhã. Você saiu da sua casa cedo. Tem gente aqui que eu sei, veio de longe, né? Porque tem gente que não mora, se esconde, né? Tem gente que vem de cidades aqui do interior, né? Cidades do interior. Não é sério, da região metropolitana. Andou 30, 40, 50 quilômetros para estar nessa aula. Certo? São vários casos assim aqui nessa aula. Não é de um ou de dois, não. Tem várias pessoas nessa circunstância. Tá, você que está nessa situação, você que está nessa condição, presta atenção, por gentileza. Presta atenção, por gentileza. É natural as pessoas temerem o CESP, mas você que está pagando esse preço não pode ter medo dele. Não pode ter medo dessa banca. Sabe por que não? Porque, na verdade, o CESP é a banca que trabalha para você. Trabalha para o aluno que estuda. É difícil, sim. Não é prova fácil. O CESP não brinca nas suas provas. Mas isso é bom para quem está estudando, para quem está pagando preço. Olha, é triste falar, mas eu tenho experiência e é real, porque eu já tenho muita experiência com a aprovação de pessoas em concurso público, né? Já são 5 anos que eu trabalho com isso e alguns milhares de alunos, né? Então, assim, nós conhecemos e sabemos quando a pessoa se dedicou para a obtenção do resultado e quando muitas vezes o resultado é fruto de sorte. O que acontece? Uma banca igual ao CESP não possibilita um resultado fruto de sorte. Algumas outras bancas aí, que a gente chama aquelas bancas chechelentas, né? A FAFIFó, Faculdade de Filosofia de Formosa, tô brincando que nem existe essa porra, né? Ou existe? Não, não existe. Mas olha só, essas bancas, elas fazem provas que às vezes o candidato conta com a sorte e a sorte acaba dando a ele uma vaga. O cara vai mais ou menos na prova objetiva, escreve bem, faz uma nota boa na redação, passa no concurso. Nem estudou direito, passa no concurso. CESP não possibilita isso. Por que não? Porque o CESP tem todo um edital cheio de regrinhas, sabe? Tipo assim, para ir para a próxima etapa, não basta só ir bem, tem que ir bem dentro de cada contexto de disciplinas. Então tem que acertar um tanto de parte geral, um tanto de parte especial, um percentual de cada prova. Beleza. Aí tem aquele negocinho, né? Ou é certo ou errado, e uma errada anula uma certa, ou então é de múltipla escolha, com uma perspectiva lá do Pernambuco, em que cada errada você perde 0,25 décimos, né? Ou seja, você não pode chegar ali e ir chutando qualquer questão, você tem que ter atenção, ter cuidado, identificar a questão com cautela. E o CESP cobra muito o quê? Entendimento recente de tribunal, né? Posicionamento doutrinário, aborda temas que muitas vezes são divergentes, cobrando essa divergência para tal doutrina, para tal tribunal, qual é o entendimento. Então o CESP, ele prestigia o candidato que paga o preço para ser aprovado. Eu, sinceramente, quando ouço falar CESP,
para concurso público, já me traz uma alegria muito grande. Professor, é mais difícil se preparar para o CESP? Natural. Claro que é. Preparar para concurso é difícil. Se preparar para o CESP, ainda mais. Eu torço que o concurso da PM de Goiás também seja realizado pelo CESP. Eu torço. De coração. Embora a gente já saiba que a Polícia Civil será, eu torço que a PM também seja. Seria uma grata surpresa, seria uma satisfação imensa o CESP realizando a prova da PM de Goiás. Então, eu quero que você pense no seguinte: CESP é o tipo de banca que ela joga junto com o aluno que estuda. Tá? Às vezes a gente brinca, né, sacaneia aqui, né, que a banca, né, o examinador, ele te quer mal e nós queremos o seu bem. A gente brinca isso, uma forma de contextualizar o nosso roteiro de aula. Mas uma banca igual o CESP, ela não te quer mal. O CESP quer os bons profissionais para exercer a função. Porque, de fato, lá no CESP há uma seleção. Existe a escolha dos melhores. Aí o que você precisa? Só ser um dos melhores. Professor, mas é foda, professor. Porque quando eu era pequeno, por exemplo, os rapazes, eu ia jogar bola, depois de escolher, todo mundo era o último escolhido. Por quê? Porque eu era ruim. Era uma merda no futebol. Então as meninas, né, falam assim: professor, qualquer outra brincadeira, sei lá, esporte que as meninas praticavam, depois de selecionar todas, eu era a última escolhida. Por quê, professor? Porque eu era uma merda também, uma bosta. Como eu vou ser bom se tudo que eu fiz na vida eu fui ruim? Eu nunca tive destaque nas coisas que eu fiz na vida. Estar numa condição de destaque ou não é uma escolha sua. Entenda. É uma escolha sua. É como você lida com as suas limitações. Eu tenho, você tem, todos têm limitações. Todos têm. Todos nós teremos. E vocês vão morrer tendo limitações. Vocês nunca vão saber fazer todas as coisas. Todas as coisas, nunca. Agora, o sucesso e o fracasso, ele está definido na sua determinação. É a determinação que faz uma pessoa ser bem-sucedida e faz uma pessoa ser mal-sucedida. Então a sua aprovação depende da sua determinação. Gente, e é muito simples a receita de casa. Eu até brinco, até o Betinho já está quase sendo aprovado em concurso. O Betinho vai ser um paradigma. Quando ele for aprovado no concurso uma posse, eu vou trazê-lo para cá e vou falar assim: cara, se o Betinho passou, todo mundo consegue, porra. Eu estou falando num tom de brincadeira, mas qual a razão? Porque o Betinho é um cara, moço, tranquilão, de boa, tal, aquela coisa de festa e tudo mais, tá aí, se dedicando e estudando. Eu sei que ele vai ser aprovado no concurso. Eu estou falando, o Betinho será aprovado no concurso. Eu vou trazer para cá e falar assim, ó, qualquer pessoa pode ser aprovada no concurso. Tá aqui o Betinho para provar isso. Não é um tom de brincadeira. O Betinho compreende quando eu falo isso. O que eu quero dizer? Se a pessoa colocou um projeto, estabeleceu um período para a obtenção desse resultado, é inevitável. Ele virá. Ele vai sentir isso. Ele vai falar, não, realmente, isso é possível. Talvez com isso surja desejo por outros cargos ainda. Não é, Betinho? Daqui surjam outros. Eu estou dando um exemplo dele pela liberdade que eu tenho de falar com ele dessa maneira. Mas isso serve para você também. Qualquer pessoa dá conta de ser aprovado no concurso. Professor, eu tenho dificuldade de escrever. Eu tenho dificuldade até de falar e eu dou aula, porra. Eu troco R por L, meu irmão. Tem maior dificuldade que a porra do R e do L. Tem hora que eu vou falar algumas palavras, eu tenho que pensar antes de falar. Só você que não sabe disso. Porque eu paro aqui, né? Por exemplo, uma palavra filha da puta. Flagrante. Não consigo falar flagrante sem pensar antes. Não consigo, senão sai flagrante. Sai de tudo, sai tudo de errado. Porque eu tenho dificuldade com a porra do L e do R. Sabe? É difícil, é tenso, é uma limitação de criança. Mas nem por isso eu deixei de dar aula. Eu tô aqui, dando aula. Tô aqui ainda, né? Tô aqui, beleza. E quando eu erro, eu faço piada de mim mesmo. Fudeu, vamos rir aqui, deixa. Já era. Se eu, com essa dificuldade de falar, consigo dar aula, você não vai dar conta de passar no concurso porque você tem dificuldade de ler ou de escrever, é só superar. É só ser determinado. Você vai conquistar
essa vaga, essa aprovação. E vai poder, que nem o colega estava falando ali agora para mim, comentando, que ele viu um assalto, uma senhora perdendo a bolsa, que ele foi atrás e tomou a bolsa do bandido, aquela coisa toda, né? Mas correndo risco, né? Passou com a moto por cima do bandido, aquela coisa toda, né? Doido, né? Vai poder fazer isso com mais tranquilidade, vai ser simplesmente falar assim, devolve a bolsa. Muito mais fácil, né? Saca a arma, polícia. Solta a bolsa aí, deita no chão. Acabou, meu irmão, né? Tem esse negócio de passar com moto por cima, nada disso, é tranquilão. Essa bolsa não, meu irmão, vacilou. Perdeu. Né? Vamos lá, gente, vamos lá, ó. Tópico 2.2.4. 2.2.4. Contraditório. Contraditório. Artigo 5º. Artigo 5º, inciso número 55 da Constituição Federal. Na verdade, a Constituição diz assim, ó, e é bastante importante aquela introdução que nós fizemos na aula. Aos litigantes, diz a Constituição, aos litigantes em processo administrativo, que não nos interessa aqui agora, e judicial, então, aos litigantes em processo judicial, o que são litigantes? As partes do litígio, acusação e defesa. Certo? Aos litigantes em processo administrativo e judicial, na verdade, em processo judicial, são garantidos o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos que são inerentes. Joia? Volta para cá. O princípio do contraditório, ele também é conhecido como o princípio da bilateralidade. Ele também é conhecido como o princípio da bilateralidade. Aí só, vocês já estão rindo de mim, né? Falei, eu tenho dificuldades, né? Porra, bilateralidade. Ótimo, olhem para cá. O que é o princípio da bilateralidade? O que é o princípio da bilateralidade ou princípio do contraditório? Na verdade, consiste no dever que o Estado possui de garantir às partes, acusação e defesa, o direito de terem ciência daquilo que é alegado pela parte contrária. Então, olha só. Em razão do princípio do contraditório, que quando, por exemplo, a acusação oferece denúncia, o juiz intima o réu para o quê? Apresentar defesa prévia. Certo? Defesa preliminar, defesa prévia, resposta escrita à acusação. Joia? Então, por que o réu tem direito a apresentar a resposta escrita à acusação? Por quê, gente? Porque ao receber a denúncia, o juiz o quê? Vai citar o réu. Na citação, o juiz apresenta a cópia da denúncia. Então, o réu tem direito de saber o que está sendo lhe imputado. Mas se o réu traz uma prova para o processo, o juiz tem que intimar o Ministério Público demonstrando esta prova no processo. Por quê, gente? Porque o MP tem direito de saber aquilo que é apresentado pelo réu. Porque as partes têm direito de terem ciência uma das outras, uma da outra, o que uma alega e o que a outra alega. Compreenderam? Vamos colocar esse caderno? Então vamos lá. Consiste no direito das partes. Consiste no direito das partes terem ciência daquilo que é alegado pela parte contrária. Consiste no direito das partes terem ciência daquilo que é alegado pela parte contrária. Terem ciência daquilo que é alegado pela parte, o que, gente? Contrária. Joia? Terem ciência daquilo que é alegado pela parte contrária. Então, consiste no direito das partes terem ciência daquilo que é alegado pela parte contrária. Só uma outra questão. Eu já vi em prova a expressão contraditório ou bilateralidade ser tratada também como igualdade das partes.
É graças ao princípio do contraditório que as partes são tratadas no curso do processo com o quê, gente? Com igualdade. É graças ao princípio do contraditório que as partes são tratadas no curso do processo com igualdade. Acusação e defesa são o quê, gente? Iguais. Acusação e defesa são iguais. Tranquilos? Joia? Só uma questão. É claro que esse princípio do contraditório não é absoluto, nem mesmo no processo. Por que não é absoluto nem mesmo no processo? Porque, por exemplo, havendo dúvidas, o juiz o quê? No final do processo, condena ou absolve? Então, na verdade, nesse momento não tem igualdade. Concorda comigo? Nesse momento prevalece o quê? A presunção de inocência em cima, né? Ele prevalece em relação ao contraditório. Joia? Vamos lá. 2.5. Esse próximo princípio é mais importante. 2.2.5. Ampla defesa. Cuidado, porque olha só, a ampla defesa e o contraditório estão no mesmo dispositivo constitucional. Artigo 5º, inciso número 55 da Constituição Federal. Só que não são a mesma coisa. E por sinal, há entre eles uma diferença bastante importante aqui, ó, a ser trabalhada na aula. Qual que é a diferença? O princípio do contraditório, conhecido como princípio da igualdade das partes, também é o princípio da, o quê, gente? Bilateralidade. Por quê? É um princípio que atua em favor da acusação, mas atua também em favor de quem? Do acusado. Na verdade, o princípio do contraditório é um princípio que beneficia a acusação e defesa. Joia? Já o princípio da ampla defesa, o nome já diz, né? É um princípio unilateral. Por que ele é unilateral? Porque ele apenas vai beneficiar quem? A defesa. Ele não é um princípio que atua em benefício da acusação. Ele apenas atua em benefício da, o quê, gente? Defesa. O que é o princípio da ampla defesa? Na verdade, para a defesa é um direito, para o Estado um dever. O que é o princípio da ampla defesa? É o dever do Estado garantir ao acusado o exercício de todos os instrumentos jurídicos legais que possibilitem a sua defesa. Então coloque seu caderno. Consiste no dever do Estado garantir ao acusado, consiste no dever do Estado garantir ao acusado o exercício de todos os instrumentos, consiste no dever do Estado garantir ao acusado o exercício de todos os instrumentos jurídicos, o exercício de todos os instrumentos jurídicos que possibilitem, então, o exercício de todos os instrumentos jurídicos que possibilitem o que, gente? O exercício de todos os instrumentos jurídicos que possibilitem sua defesa. Então, consiste no dever do Estado garantir ao acusado o exercício de todos os instrumentos jurídicos que possibilitem a sua defesa. Joia, volta para cá. Volta para cá. Gente, o que cai em prova quanto à ampla defesa? São os seus desdobramentos. São os seus desdobramentos. A ampla defesa, eu vou até colocar aqui, ó. A ampla defesa é um princípio. Ampla defesa. Só que é um princípio que se desdobra em dois outros. É um princípio que se desdobra em dois outros. E isso cai bastante em provas. Tá bem? Cai bastante em provas. Quais são? Quais são? A ampla defesa se desdobra em defesa técnica. E depois eu coloco a outra, a autodefesa. Tá bem? Depois coloco a outra, a autodefesa. Vamos trabalhar primeiro aqui a defesa técnica. Olha só. Deixa eu abrir aqui o Código de Processo Penal. Quero fazer uma consideração em relação a ele. Olha o que diz o artigo 261 do Código de Processo Penal. Nenhum acusado,
ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Compreenderam? Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou acusado sem o quê, gente? Defensor. O que significa? Significa que a defesa técnica é aquela realizada por advogado, defensor. E ela é irrenunciável. Por que ela é irrenunciável? Porque nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado sem o quê? Defensor. Vamos colocar no caderno? Vamos lá. Defesa técnica é aquela realizada por advogado, constituído pela parte ou nomeado pelo juiz. É aquela realizada por advogado, constituído pela parte ou nomeado pelo juiz. Sem pôr ponto final, sem nada, olha para mim. Constituído pela parte ou nomeado pelo juiz, na regra, é a parte quem escolhe quem será o seu defensor. O juiz só nomeará advogado à parte quando ela não tiver condições de o quê? Arcar com o defensor. Tá bem? Porque a atividade de advocacia é uma atividade livre, você pode escolher o profissional que lhe representa. Tá bom? Tá. Então, constituído pela parte ou nomeado pelo juiz, então é aquela realizada por advogado, constituída pela parte ou nomeado pelo quê? Ou nomeado pelo juiz. Tá. Continuando. Ponto. Na mesma linha. Ela é irrenunciável. Ela é irrenunciável. Pois nenhum acusado, ela é irrenunciável. Pois nenhum acusado será o quê, gente? Processado. Pois nenhum acusado será processado sem advogado. Pois nenhum acusado será processado sem o quê, gente? Acusado. Sem advogado. Nenhum acusado será processado sem advogado. Obrigado. Nenhum acusado será processado sem advogado. Tá bem? Ela é irrenunciável, pois nenhum acusado será processado sem advogado. Só lembrando, o que o artigo 261 diz? O que o artigo 261 diz? Isso. 261 do Código de Processo Penal. Né? Nem que ele esteja ausente, ou que ele esteja o quê, gente? Ou o quê, gente? Ou foragido. Ainda assim, ele não fará jus, o quê? Ele não poderá ser processado, o quê, gente? Sem advogado. Beleza? Volta para cá. Vamos lá. A defesa, a ampla defesa, também se desdobra, em autodefesa. Autodefesa. Então, a ampla defesa, ela, além de ser defesa técnica, também será o quê, gente? Autodefesa. Tá. A defesa técnica, você já sabe, eu até coloquei no seu caderno, ela é o quê, gente? Irrenunciável. Não há processo sem advogado. Porque nenhum acusado, ainda que, o quê, gente? Ainda que ausente ou foragido, será processado sem defesa técnica. Certo? Tá, beleza. Agora, o que é autodefesa? A autodefesa é aquela realizada pela própria pessoa do acusado. Então não há advogado aqui. É o próprio acusado exercendo a sua defesa. Cuidado, por gentileza. Não há processo penal sem advogado. Mas o réu, o acusado, ele pode renunciar à sua autodefesa. Porque ela é o quê, gente? Renunciável. Ela é renunciável. Professor, como assim ela é renunciável? Gente, a autodefesa, ela se consubstancia, ela se demonstra em 3 direitos do acusado. Olha só, 3 direitos do acusado demonstram a existência da autodefesa. Primeiro, quer ver só? Primeiro direito, direito de presença.
Direito de presença. Ó, o direito do acusado estar presente aos atos processuais é desdobramento da autodefesa. Você concorda comigo? Se o cara está presente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então ele está o quê? Ele está o quê? Tendo ciência das informações e, claro, assim ele poderá exercer com melhor lucidez a sua defesa. Joia? Então, o direito de presença é um desdobramento da autodefesa. O direito de estar presente aos atos processuais. Além do direito de presença, o direito de audiência. O direito de audiência. Como que a gente vai verificar o direito de audiência? No interrogatório. Quando o acusado ele é interrogado pelo juiz, ele apresenta a sua versão dos fatos. Mais uma vez, quando o acusado ele é interrogado pelo juiz, ele apresenta a sua versão dos fatos. Olha, e este interrogatório é exercício da autodefesa. Porque apresentar a sua versão dos fatos consiste em quê? Em defender-se dos fatos que lhes são imputados. Joia? Então, também é exercício, que, gente? Da autodefesa. E pode, em casos mais excepcionais, também a autodefesa ser exercida por meio do direito de postular. Só um cuidado, porque a capacidade postulatória, quem possui, é o advogado. Certo? Mas a lei processual confere ao acusado algumas hipóteses em que ele pode postular. Então presta atenção. A capacidade postulatória, postular é pedir ao juiz. A capacidade postulatória pertence ao advogado. Mas a lei processual e a Constituição Federal conferem ao acusado o quê? O direito de postular. Mas ele é bem restrito. Bem restrito. Um exemplo seria o habeas corpus. O habeas corpus não exige capacidade postulatória. Na verdade, não precisa ser impetrado por advogado. Pode ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive pelo próprio acusado. Tá bem? Tá. Então, olha só. O direito de presença, o direito de audiência e o direito de postular são decorrentes da autodefesa. São decorrentes da autodefesa. Só que vem cá, meu querido, querida, isso aqui é importante demais na sua prova. Olha, o direito de presença, de audiência ou de postular, por serem decorrentes da autodefesa, são direitos o quê, gente? Renunciáveis. São direitos renunciáveis. Quer ver o exemplo mais interessante? O exemplo mais interessante está na audiência. Está na audiência. Ó, o indivíduo está numa audiência, no interrogatório judicial. Ele é obrigado a responder as perguntas que lhe são feitas com relação ao fato que lhe é atribuído? Não. Porque o réu, o acusado, possui o direito constitucional ao silêncio. Certo? O artigo 197 do Código de Processo Penal diz que o silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu. Por que não? Porque quem exerce direito não pode ser prejudicado por exercê-lo. Se o réu tem o direito de permanecer em silêncio, ele está renunciando o seu direito que? De autodefesa. Compreenderam? Se ele permanece em silêncio, ele está renunciando o direito de audiência e, portanto, renunciando o que, gente? O que, gente? A autodefesa. Compreenderam? Tranquilos aqui nesse ponto? Joia. Voltando. E o silêncio não pode ser interpretado em seu o que, gente? Desfavor. Agora vem cá. Vamos dar um exemplo. Você sabia que a norma processual determina que se o réu for intimado para audiência e não comparecer, o juiz pode conduzi-lo coercitivamente? Isso está no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal determina que se o réu for intimado para o seu interrogatório judicial e não comparecer a ele, o juiz pode determinar a sua condução coercitiva. Só de qual década é o Código de Processo Penal? 40. Da década de 40. Nós estamos o quê? No século seguinte. Já estamos em 2016.